Oi pessoal, vou falar para vocês das pteridófitas. As pteridófitas são plantas traqueófitas, ou seja, que possuem vasos condutores, são as primeiras a apresentar vaso condutor, possuem órgãos verdadeiros, a partir deste grupo surgem as raízes, caule e folhas verdadeiros, não são falsos, mais como nas briófitas. Não possuem sementes e são acifonógamas. Isso em relação a não possuir o tubo polínico. Tá? Esporófito é a fase duradoura, então a gente tem aqui o esporófito como a fase duradoura durante a reprodução. Ainda tem necessidade de água para se reproduzir, então o anterozoide ele necessita da água para poder encontrar com a oosfera. Essas plantas elas vivem em ambientes úmidos. Então, como exemplo, a gente tem samambaia, avenca, cavalinha, xaxim. Como as divisões, a classificação, nós temos 4 grupos, que são as psilófitas, as licopodíneas, as espenófitas e as pteridófitas normais. As psilófitas, a gente tem algumas espécies, lá no esporófito, elas vão formando alguns esporângios, que são como se fossem bolinhas. Lá elas vão produzir os esporos. Aí depois tem a germinação, que ocorre a formação de um gametófito, que ele vai ser subterrâneo e vai se associar a alguns fungos. Já nos licopodíneas, elas têm um caule subterrâneo, tá? E horizontal. Então o caule fica na parte de baixo e ele sai como as espadas de São Jorge, que são cisomas, tá? Do qual partem algumas raízes e alguns ramos que são dotados de pequenas folhas, tá? Algumas folhas apresentam estruturas formadoras de esporos. Após a germinação, os esporos eles vão formar o gametófito bissexuado. Já no caso das esfenófitas, é um grupo das cavalinhas, eles possuem um esporófito, que tem um porte de herbáceo. O que seria herbáceo? Planta que vem mais ou menos até a altura do joelho, a gente chama de herbácea, tá? São mais rasteiras, tá? Planta, vegetação rasteira. Tem caule subterrâneo, do qual vão partir raízes, que ficam na parte subterrânea, e o caule que sobe, que é aéreo, certo? Possuem algumas folhas bem pequenininhas, que apresentam uma capacidade bem limitada de realização de fotossíntese. Tá? E a gente tem o grupo das pteridófitas mesmo, que é o grupo das samambaias e das avencas, que apresentam o esporófito de porte herbáceo, então o esporófito dele é para fora, do caule, do solo, desculpa. Ele tem como se fosse uma vegetação rasteira, tá? Com raiz subterrânea, caule aéreo, tá? Dos quais saem as folhas, e essas folhas podem apresentar folíolos. A folha inteira, e ela pode sofrer divisões menorzinhas, que são os folíolos. Como que acontece a reprodução das pteridófitas? O esporófito ele é formado na folha. Aí, lá nos folíolos, vai acontecer o quê? A gente tem a formação dos soros, tá? Os soros, são essas bolinhas laranjas que a gente encontra no esporófito, ela vai fazer o quê? Lá dentro eu tenho os esporos. Os esporos, eles vão germinar e eles vão dar origem a um gametófito, tá? Que a gente vai encontrar o arquegônio e os anterídeos. O arquegônio, a parte feminina, vai doar a oosfera, e os anterídeos, os anterozoides. Quando eles se fundem, eles vão dar origem a um báculo, que já é uma estrutura pré-esporófito, e o báculo ele vem lá do cajado de Baco, lá da mitologia, que ele parece um cajadinho. Então, não sei se alguém já viu, mas a samambaia, quando ela está reproduzindo, quando nasce um báculo, ele vem bem enroladinho, bem enroladinho. E aí o que acontece? Ele vai desenrolando para formar o esporófito para poder reproduzir depois. Tá certo? Então, lembrando, germinação forma o gametófito, tá? Que é o protálon, se eu não me engano, o nome, e aí ele vai formar o báculo,
tá? Que seria a estrutura que vai dar origem à folha depois das prófitas, tá certo? É isso aí, pessoal. Obrigado.